Amém. Amém? Vamos continuar nesse mesmo espírito. Hoje, dia de renovo para as nossas vidas, porque essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Que você esteja atento à voz do Espírito. Amém? A gente possa dar essa oportunidade para que o Espírito Santo continue a ministrar os nossos corações, continue a falar nas nossas vidas, e que realmente a gente possa ouvir e entender o que Deus tem para nós. Estejamos com o coração aberto, estejamos em paz para receber essa ministração especial. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e às vezes a gente faz isso de uma forma automática, né? Às vezes a gente entra meio que no piloto automático. A gente não faz por mal. Obrigado, irmão. Deus abençoe. A gente não faz por mal, né? A gente meio que entra no automático. E a gente vem porque é um compromisso que nós temos no nosso coração, de fato, né? Só que às vezes a gente entra numa rotina, entende? É mais uma tarefa, tá? É mais um compromisso que nós temos. E aí a nossa mente divaga, né? Porque a gente mistura essa tarefa entre várias outras tarefas do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, da nossa agenda, né? E aí às vezes a gente mistura, permite, né, que a nossa mente divague. E na verdade essa não é só mais um compromisso, né? Esse aqui é um momento realmente especial. É um momento em que nós vamos sentar aos pés do Pai, ter intimidade, ter comunhão. É um momento em que nós nos assentamos em família. É um momento onde nós nos assentamos com o nosso Criador, né? Com o nosso Pai, para ter essa comunhão, para ter essa intimidade e crescer. Porque nós precisamos crescer, todos nós precisamos crescer. A gente busca várias ferramentas para crescimento, para desenvolvimento. É fato. Mas a verdade é que tudo que você realizou até hoje, talvez você não tenha percebido, a gente às vezes não se dá conta disso. Mas todas as decisões foram tomadas, baseadas em valores que nós recebemos. A grande maioria recebeu dos pais, né? Numa situação normal, numa situação, né, dentro dos padrões. Alguns não tiveram pais por N razões, mas, de alguma forma, hoje nós somos o que somos em função de tudo que ouvimos e aprendemos para crescer, né? E aí a gente ouve muita coisa, a gente ouviu muita coisa, aprendeu muita coisa, né? Para esse crescimento, para esse desenvolvimento, né? Mas estar aqui faz parte desse crescimento, só que de uma forma diferente. Agora nós estamos aqui para crescer, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, mas ouvindo as instruções direto daquele que nos criou. Enquanto a ciência, enquanto a tecnologia, enquanto toda a sabedoria que foi dada por Deus ao homem tenta buscar respostas, né? A ciência, a neurociência tenta entender essa coisa tão complexa, infinita que é nosso cérebro. Aquele que nos criou sabe exatamente quais são as questões, né, que nos impede de avançar. Então, é mais que uma simples reunião. É mais que uma agenda. É a oportunidade
de nós crescermos, desenvolvermos, é a oportunidade de nós ouvirmos as respostas que a gente busca, talvez por anos a fio. E às vezes, de tudo que é dito aqui, é uma única palavra que é a chave para abrir a porta que esteve fechada há tantos anos na nossa mente, no nosso coração. Né? Então vamos ficar atentos, porque esse é o momento em que o Espírito Santo, né, deveria falar no nosso coração. Quando nós estamos aqui na casa do Pai. Essa é a oportunidade maior de nós ouvirmos ao Senhor. Não que essa seja o único momento e a única oportunidade. Nós sabemos disso. Amém? Mas esse momento é o momento em que nós, pela graça, pela obra da cruz, entramos na presença do Pai, no Santo dos Santos. Esse lugar é santo. Esse lugar foi consagrado. Pastor, quer dizer que Deus habita nesse lugar, nessas paredes? Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que este lugar foi consagrado, né, para adorarmos a Deus. Então nós não viemos até aqui só porque somos religiosos. Amém? Nós viemos até aqui como um compromisso que toda família tem. É uma aliança que você faz com Cristo, com a sua família. Né? Então, esse é um momento especialíssimo para nossas vidas. Amém? Então, feche seus olhos, que o Espírito Santo continue a falar no meu e no teu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos. E vamos mais uma vez orar e agradecer ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, clamamos pelo sangue do Cordeiro, Pai, que nessa hora o Senhor continue a falar nos nossos corações, a ministrar. Deus, as coisas que serão ditas aqui nessa noite, o Senhor sabe, já foram ditas em vários outros lugares, porque o Senhor já revelou a tantos corações e essa palavra tem que ser compartilhada, porque é a palavra que o Senhor traz para a sua igreja e já foram ditas em vários lugares, de diversas formas, de diversas maneiras. E se não houver, Senhor, realmente um coração, uma mente atenta ao que o Senhor quer trazer, ministrar, será só mais uma vez que tudo isso será repetido, tudo isso será falado novamente, Pai. Mas eu te peço, Espírito Santo, e clamamos, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe que nós somos falhos, temos as nossas ansiedades, temos os nossos déficits de atenção, temos, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor, de concatenar as coisas, de interpretar, de entender. Temos, Senhor, nossos anseios, temos tantas coisas que nos desviam, Senhor, de ouvir a essência da Tua voz. Temos as nossas preocupações, nossas angústias. Temos, Senhor, muitas vezes as nossas almas abatidas. Mas, Senhor, eu te peço, seja o que for, o Senhor que conhece, sonda os nossos corações, eu te peço, cerca os nossos corações. Pai, queremos assentar aos teus pés, ministra o nosso coração. Fala conosco nesta noite, precisamos te ouvir, precisamos, Deus, sentir, ó Deus, Pai, a tua presença, o teu abraço. Senhor, coloca os teus anjos em cada canto das nossas almas. Precisamos, Senhor, estar com os nossos corações, os nossos ouvidos e os nossos olhos voltados a Ti. Há tantas preocupações, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação do nosso coração, que possamos, Senhor, nos assentar e ouvir a Tua voz.
ouvir o som doce, Senhor, da tua voz. Que não seja homens falando, mas que a tua palavra, Senhor, não volte vazia e encontre terra fértil nos nossos corações. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Pedi para que os irmãos tenham um pouco de paciência. Ainda estou finalzinho da minha eterna gripe. É uma gripe à prestação, meu irmão. A gripe já foi embora faz tempo, mas ficou uma tosse. Então, de vez em quando, os irmãos têm um pouquinho de paciência aí com a minha tosse. Mas graças a Deus está indo. Amém? Amém. Todos nós sabemos que a nossa vida ela é uma construção, né, queridos? E que daqui a pouco está tudo diferente. Porque a gente vai colocando tijolos, né, na construção da nossa vida de acordo com várias coisas, né? Por exemplo, com as pessoas que a gente anda. A gente começa a andar com uma pessoa, a gente vai determinando que tipo de tijolo a gente está colocando naquela construção, né? A gente começa, por exemplo, a ter experiência em lugares onde o Espírito Santo não se manifesta, você começa a colocar outro tipo de tijolo na construção da nossa vida. E assim vai, né? A vida pode melhorar muito, né, no futuro, como pode piorar muito. Isso depende de como a gente constrói esse futuro, né? Tem gente que fala, mas o nosso futuro não está na mão de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que Deus tem planos para você. Planos de paz e não de mal. E nós também temos planos para os nossos filhos, né? Nós temos muitos planos para eles, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Porque vai chegar um tempo que eles vão poder decidir o que eles querem fazer. Não vai chegar um tempo que não adianta que se eu quero que um faça teologia, o outro medicina, o outro... cada um vai escolher o que quiser, essa que é a verdade, não é? Ou seja, Deus tem planos para nós, mas nós vamos tomando decisões que vai construindo a nossa vida. São tijolos que às vezes não deveriam entrar, né? Pessoas com quem a gente não deveria se relacionar, né? Nós temos, como cristão, um pensamento muito antigo, né, de pensar muito no que é certo, no que é errado, do que Deus vai perdoar, do que Deus não vai perdoar. Eu vou fazer isso porque Deus vai me perdoar. Deus sempre vai nos perdoar. O problema é o tijolo que você coloca na sua construção. Isso fica. Então a gente não pode confundir as coisas. Deus sempre vai te perdoar para a salvação. Mas o tijolo que você colocou ali por causa de um relacionamento que não era para acontecer, por causa de uma decisão precipitada, por causa de uma experiência que jamais você deveria ter experimentado, por causa de lugares que jamais você deveria ter entrado, Deus pode perdoar, jogar isso fora e apontar para a sua salvação. Mas o tijolo fica ali na sua construção enquanto essa casa não for reformada. E nós hoje estamos construindo. Quem é você hoje? O fruto da construção de várias coisas que entraram voluntariamente ou involuntariamente na sua vida. Tem gente que foi criado por pai e mãe na igreja, servindo ao Senhor. Outros foram abusados na infância por próprios pais, foram abandonados, foram criados por outras pessoas, não conheceram o amor de uma família. Alguns tiveram oportunidade de estudar, de crescer, de desenvolver. Outros não puderam passar nem do primeiro grau. Então, assim, cada um de nós temos a nossa história diferente, o nosso passado diferente. Cada um de nós carrega uma dor, um trauma dentro de nós, né? Cada um de nós fomos construídos com coisas que tínhamos consciência ou jamais tivemos ciência que estava sendo construído por aquelas amizades, por aquelas experiências, por aqueles ambientes que nós entramos, frequentamos. E talvez agora você esteja aí pensando em algumas coisas, né? Pessoas, ambientes, experiências que jamais você deveria ter se envolvido, permitido. Mas também tem aquelas pessoas que não tiveram opção, né? Por exemplo, às vezes a pessoa que é pobre não tem opção de se ela pode comprar ou não, né?
Uma criança não pode optar por ser abusada ou não na infância, ou ela vai ter que lidar com essa experiência ou não, né? Agora, é importante entender qual é a nossa participação, quais os passos que nós devemos dar para mudar o futuro, para não viver do passado. Então, tudo começa na sua mente. Tudo começa na mente. Eu quero começar vendo um versículo aqui. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 26. Provérbio 25, versículo 26. Então, tem duas versões aqui. Uma delas diz assim. Todos acharam? Provérbios, está depois de Salmo, no meio da Bíblia. Está fácil de achar, só abrir a Bíblia no meio, você vai achar Provérbios. Provérbios 25, capítulo 26. Então, vamos ler em duas versões, pois nós lemos uma versão na linguagem de hoje. Amém? Provérbios 25, 26, diz assim: como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Uma outra versão diz assim: a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como poço contaminado. Existe um programa de televisão desses de documentários que contam fatos, né, que aconteceram, e eles estudam a respeito disso. Eles fizeram documentário a respeito de um caso onde 18 pessoas estavam a bordo de um pequeno avião, sendo que 16 eram passageiro e 2 tripulantes, piloto e copiloto. Um avião pequeno, né? Esse avião já tinha decolado de uma cidade, pousado em outra, já estava na 3ª ou 4ª cidade. A última cidade, onde a tripulação ia dormir logo em seguida, eles iam pousar pela última vez, e eles iriam dormir, e no outro dia eles iam voltar para a cidade deles. 3 quilômetros antes deles chegarem nessa pista, já alinhado com a pista, ele bate nas árvores, ou seja, ele se aproxima do chão antes da hora, ele bate nas árvores, e todas as pessoas a bordo morrem. E agora eles precisam fazer uma investigação para entender por que o avião caiu, né? Todo avião é assim, quando cai. E todo mundo sabe que o avião tem aquela caixa preta, né, que arquiva todas as informações de voz, de voo, enfim, tudo mais. E descobriram uma informação extremamente importante. O copiloto, que tinha como função em procedimento de pouso daquela aeronave, a função dele era informar o piloto qual a altitude da aeronave até o avião tocar na pista. O papel dele era olhar no altímetro e falar 800 metros de altura, 750, 600, 500. Né? Era só isso que ele tinha que fazer. E o piloto ia seguindo do passo a passo o checklist dele. Né? Então, eu vou repetir, o papel do copiloto era apenas olhar para o altímetro e informar o piloto a altitude que eles estavam até que o avião tocasse no solo. Acharam as caixas pretas e não ouviram o copiloto fazer isso. O copiloto descumpriu um procedimento de pouso. E a pergunta que eu faço é, ele descumpriu um procedimento simples ou complexo? Muito simples. Primeira conclusão da equipe que estava investigando é que o responsável pela queda, pela morte daquelas 18 pessoas era o copiloto. Era o copiloto. Então vamos investigar a vida do copiloto. E descobre que o copiloto, desde criança, dizia para todo mundo que Deus tinha colocado no coração dele uma vocação. E a vocação seria que ele seria um grande piloto. Desde criança ele sonha em ser piloto, ele entra na escola para ser piloto, ele simplesmente foi o melhor aluno da turma. Quando a tripulação chegava em uma cidade, que eles iam para o hotel dormir, os outros da tripulação iam passear na cidade. Né? Como se trabalhasse numa companhia aérea,
E seu último voo fosse no Rio de Janeiro, você não conhece o Rio de Janeiro, você pega os amigos do avião e vai fazer o quê? Vai passear, conhecer a cidade. Ele era o único que não fazia isso. Ele ficava no hotel estudando para ser o piloto ainda melhor. E com essa descoberta, a equipe de investigação pensou, como que alguém que nasce acreditando que nasceu para ser piloto, o melhor aluno da turma, enquanto os outros dormem, ele está estudando ainda mais para ser o melhor. Como ele pode ter deixado de cumprir um procedimento tão simples? Foram então investigar a vida do piloto. E descobriram que o piloto, mais ou menos 6 meses antes deste voo, desse acidente, ele recebeu uma notícia da companhia aérea que ele trabalhava. E a notícia foi o seguinte: você vai ter que mudar de cidade. Porque nós estamos transferindo todos os pilotos e copilotos e todos os comissários para algumas cidades aqui dos Estados Unidos e você precisa escolher agora qual das 3 cidades você quer morar. Só que o piloto, ele nasceu na cidade onde ele morava, ali ele conheceu a esposa, ali ele tem amigos de infância, ali ele faz o churrasco de final de semana, ali os filhos nasceram, os pais deles moram ali. A família da esposa também, então ele se sentiu, naquele momento, injustiçado, indignado. E a partir daí, ele se deixou levar pela dor que ele permitiu que entrasse dentro do seu coração. 6 meses depois, ele entra no avião e já começa a maltratar o copiloto. Ele transfere toda a raiva, toda a dor que ele vinha sentindo pela obrigação de ter que mudar de uma cidade, ele começa a transferir toda essa dor para o copiloto. O menino que nasceu para ser piloto, o melhor aluno da turma, enquanto todos dormiam, ele ainda estudava para ser o melhor. E aí as gravações da Caixa Preta, ele xinga, ele usa a palavra de baixo calão, ele humilha o copiloto, ele coloca para baixo o tempo todo. Pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Você já viu isso acontecer? Só que quando você é ferido por alguém, você pode perder a sua capacidade de fazer até aquilo que é simples. Agora o responsável por tudo isso quem é? O piloto. Mas será que é o piloto mesmo? Eu vou ler novamente o versículo. Provérbios 25, 26. Eu queria que agora você pegasse esse versículo e contextualizasse. Vamos colocar esse versículo dentro dessa história que eu acabei de contar. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má. Quem é a pessoa boa? O copiloto ou o piloto? O copiloto é a pessoa boa. Que se deixa levar pela pessoa má. Quem é o mau? O piloto. É como uma fonte de água barrenta. É como um poço contaminado. O copiloto se deixou levar pela pessoa má. Ele foi influenciado pela pessoa má. E é mais ou menos isso que eu quero falar com você hoje. Quem tem filhos aqui sabe que a gente, liga a televisão, a criança assiste o programa de televisão, de criança, e no meio daquele programa vem uma propaganda, provavelmente de brinquedo, não é assim? E aí o seu filho assistindo aquela propaganda de brinquedo, ele não sabe se você tem ou não dinheiro para comprar aquilo, mas ele te chama e faz o quê? Papai, é esse aqui que eu quero. Passa mais uns dias, ele assiste um outro programa e ele vê outro brinquedo e ele chama você e fala, é esse aqui que eu quero, mas agora já é outro brinquedo. 1 ano depois ele já pediu um monte de brinquedo e você chega para ele e diz assim, filho, pelo amor de Deus, você não sabe o que você quer. Deixa eu te falar, o teu filho sabe o que quer. Ele quer tudo, porque ele acredita que tudo é possível. Ele simplesmente ainda não foi influenciado pelo homem mau, por isso que ele ainda tem dentro dele a essência divina, a ponto de pedir qualquer coisa, porque ele acredita que tudo é possível. Só que o tempo vai passando e as influências, os estímulos, as informações vão entrando na mente desse menino e vai chegar uma hora que ele vai pedir muito ou pouca coisa. Ele vai pedir pouca coisa. Porque o homem mau entrou na vida dele, e esse homem mau pode ser o próprio pai, que disse, filho, não, para quê? Não faz sentido. Uma criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, o que ela diz para você?
Quando eu crescer, eu quero ser pintor, cantor, professor, médico, lixeiro. Quando eu crescer, eu quero ser palhaço. Quando eu crescer, eu quero ser policial. Que mais? Artista. Criança pede um monte de coisa, né? Seu filho chega para você hoje e fala assim: papai, quando eu crescer eu quero ser palhaço. O que você diria para ele? Pensa comigo, o que você diria para ele? Não, filho, palhaço não. Se você disse palhaço não, você foi o homem bom ou o homem mau? O que o homem bom deveria dizer para o filho é virar para ele, que o filho virou para ele e falou: eu quero ser palhaço. Ele deveria dizer o quê? Você vai ser o palhaço mais engraçado que todos, vai trabalhar no circo de alguém durante algum tempo, até você aprender como criar o seu próprio circo, e quando você criar o seu circo, você vai ser o mais famoso do mundo. Ele vai permanecer nesse sonho o tempo todo? Não. Tempos depois ele vai falar: papai, quero ser policial. Não é? Você vai ser o melhor policial, você vai ser o mais inteligente do mundo, e vai desvendar os crimes mais complexos e vai ser famoso na televisão. Não diga não para o sonho do seu filho, porque você não sabe o sonho que está dentro dele, que foi colocado por Deus. Quando você diz não para o sonho do seu filho, você é o homem mau. Mas eu não estou falando do seu filho, eu estou falando de você, porque alguém disse não para você. Hoje aqui o assunto é você. Mas tudo que eu estou falando para vocês, os pais de vocês já fizeram, né? Você dizia o que você queria ser, e o papai dizia: é isso, filho. Né? Não é isso que seu pai dizia? Acredita, não é isso que seu pai falava? Pode sim. Não foi bem assim, né? Não foi bem desse jeito. Uma criança acredita que tudo é possível. Ela vive a essência de Deus nela. O adulto, ele já não tem mais tanta fé como uma criança. Ele já não acredita em tantas coisas como uma criança. Ele já não é tão sábio como uma criança. É assim, é mais ou menos assim, a mente de rico e a mente de pobre. Eu não estou falando de rico ou pobre de dinheiro, muito menos de espírito. Não. Eu estou falando de rico e pobre de possibilidades. A criança acredita em infinitas possibilidades. Ela tem uma mente de Cristo. Quando ela é ilimitada a mente dele. Quando a gente tem limitação, a gente é pobre, não é pobre de dinheiro. Então Deus nos fez com infinitas possibilidades ou limitadas? Infinitas. Então por que a gente, ao longo da jornada, a gente deixa de pensar assim como criança? Aí entra o personagem da Bíblia, Salomão. Salomão começa a vida dele fazendo as melhores ou as piores escolhas? Salomão começa fazendo as melhores escolhas. Mas ele termina a vida fazendo as piores escolhas. Ele aprendeu a fazer as melhores escolhas com quem? Com o pai dele. E aí eu queria que você abrisse, volta algumas folhas, aí que eu quero contar uma história para você. Também Provérbios 4, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo número 3. Deus, um dia, disse para Salomão: Salomão, o que você quer? Peça que eu te dou. Não? O que ele falou? Sabedoria, não foi? Será que Salomão falou para assim: Deus, me dá uma semana para pensar? Ele fez isso? Ele deu a resposta na hora, não foi? Quando uma oportunidade aparece para você, você só precisa dar a resposta. Por que a gente demora tanto para responder? Porque a respeito daquilo que foi oferecido, a gente não tinha jamais pensado naquilo, não tinha uma informação na nossa mente a respeito daquilo. Quando alguém te oferece uma oportunidade de emprego, você não tem que pensar, né? Você tem que só dar a resposta, né? Você já tinha que ter pensado antes. Você já tinha que ter orado antes, né? Não é assim? Não, deixa eu orar, né? Ok, tem que orar. O problema é o momento que nós estamos fazendo isso. Porque a oportunidade vem, mas ela vai na mesma velocidade. Né? Deus apareceu e falou: Salomão, o que você quer? Ele disse o quê? Eu quero sabedoria. Eu quero mostrar duas coisas aqui. Que tipo de sabedoria que ele pediu? Por que ele pediu sabedoria? Vocês vão falar: ele pediu sabedoria porque ele queria julgar o povo de forma sábia. Perfeito. Mas por que ele pediu sabedoria? Por que ele não pensou outra coisa? Por que ele não falou assim: dá uma semana, eu preciso me reunir com a minha família, eu preciso ouvir meus conselheiros,
Por que ele não fez isso? Vamos ver aqui Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo de 3 a 11. Salomão está contando uma história, ele está falando como é que ele ouviu algo do pai dele. Ele disse assim: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me, dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Olha aqui. Adquire a sabedoria. Ele ouviu isso de quem? Ele ouviu do pai, que ele deveria adquirir o quê? A sabedoria. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência, e não te esqueça e nem te aparte da palavra da minha boca. Não desampare da sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuíste. Adquire com o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça o diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz de andar. Salomão cresceu, ouviu do pai que ele deveria buscar o quê? A sabedoria. Nesse texto aqui tem pelo menos 6 vezes ele ouvindo o pai que ele deveria buscar a sabedoria. Salomão ouviu do pai o quê? E o quê nesse texto aqui é a sabedoria. Então, para que possamos ser o homem do bem, né? Ou seja, agente de mudança na vida de alguém, nós temos que ser claro para essa pessoa em 3 coisas. Primeiro, o quê? Segundo, por quê? Terceiro, nós temos que ser repetitivos. Vamos entender isso aqui. Salomão ouviu do pai o quê? O que você ouviu? Essa é a pergunta. O que você ouviu? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando para a sua esposa? Para as pessoas que te amam, para as pessoas que precisam de você. E aí, o que você diz determina se você é o homem bom ou o homem mau. O que? Sabedoria. Esse foi o quê de Salomão. Número 2, você quer programar a mente de alguém, você quer ser agente de mudança? Diga para ela por quê. O quê? Sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vai multiplicar os anos de vida. Porque a sabedoria vai te honrar, vai te exaltar, vai te conservar. A sabedoria vai te dar uma coroa de glória. É por isso que uma criança que tem a essência de Deus dentro dela, quando a gente diz para ela, não faz isso, o que ela fala? O que ela pergunta? Por quê? Só que a gente se cansa e diz assim, né? Porque eu sou seu pai, e eu sei o que é melhor para você. Você negou para o teu filho aquilo que é a essência de Deus, que tem a ver com a mente dele. Ele pergunta por quê? Porque ele quer ser convencido por você. Por que eu não posso? E quando você diz assim, papai, posso dormir na casa do fulano? Aí você fala, pergunta para sua mãe. Mamãe, posso dormir na casa do fulano? Pergunta para o seu pai. Isso já aconteceu, né? Ninguém tem um porquê, ninguém tem uma resposta, ninguém diz nada. Essa criança cresce com a mente programada para infinitas possibilidades ou poucas possibilidades? Limitadas. Você quer programar, ser agente de bênção na vida de alguém? Diga para ela o que e por quê. Um exemplo. Uma mulher casou e demorou 9 meses para consumar o casamento. Quando adolescente, ela estava no quarto se tocando, a mamãe entrou, pegou, chamou a atenção dela, explicou de um jeito errado e disse algumas coisas do tipo, não faça isso, Deus não gosta, porque se você continuar assim, sua florzinha vai murchar. Você acha que uma mãe, quando pega um filho ou uma filha se tocando e diz não faz isso, se orienta, porque cada um tem seus princípios e seus valores, cada um seu jeito de explicar. Você acha que essa mãe falou isso uma única vez para a filha? Não, ela falou, o quê? Não se toca. Por quê? Sua florzinha vai murchar. Como é que eu programo a mente de alguém? Dizendo o quê? Porque a mente dela foi programada. A pergunta é, essa menina provavelmente ouviu isso uma única vez ou várias vezes da mãe? Várias vezes.
Então veja, o terceiro item para a gente impactar uma pessoa, o primeiro item é o quê? O segundo item é por quê? O terceiro item é repetição. Nós vamos entender o que nós estamos falando aqui. Fazer isso de forma repetitiva. Essa menina casou e ela teve uma série de complicações na área sexual, e isso impactou terrivelmente o casamento dela. Você está entendendo que palavras realmente têm muito poder, não é pouco, não? O quê? Por quê? De forma repetitiva. Salomão fala assim, ó, porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Né? Então, o quarto item, intimidade. Confiança. Intimidade. O que você diz, por que você diz, de forma repetitiva, em um ambiente de intimidade. Ou você decreta o sucesso para essa pessoa, ou o fracasso. Salomão ouviu o quê? Sabedoria. Por quê? Vai te guardar, vai te honrar, vai te multiplicar os seus anos de vida, vai te conservar, vai te dar coroa de glória, o diadema de graça. O quê? Por quê? Ouviu isso para o pai em um único texto, 6 vezes, em um único texto, de forma repetitiva. Davi, Salomão, conversando, ambiente de intimidade. Quando Deus apareceu, o que você quer? A mente de Salomão fez o quê? É óbvio que eu quero sabedoria. Se Deus aparecer para você hoje, como apareceu para Salomão, você vai pedir nada mais do que aquilo que você já ouviu tudo durante toda a tua vida. Então essa é a programação. Eu preciso de um ambiente de intimidade. Intimidade programa. Com quem você está compartilhando a tua intimidade? Você está dando a tua intimidade para quem? Intimidade é a chave que dá acesso às suas emoções. Quanto mais pessoas íntimas você tem, mais próxima de vocês, amigos íntimos, mais pessoas têm acesso às suas emoções. Mais pessoas têm condições de impactar você. Né? Qual é o programa que você assiste? Qual é o livro que você lê? Né? Quais são as amizades que você está cultivando, que você está criando? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Né? Tudo isso nos impacta. Entende? Só que se a nossa mente às vezes é programada, e aí a boa notícia aqui ela pode ser reprogramada. Essa é a boa notícia. Então veja, de tudo que eu estou falando até aqui, se você parar para pensar, essa é a forma e essa é a estratégia que Satanás e seus demônios fazem para deturpar os sonhos e os projetos de Deus nas nossas vidas. Nós deixamos de acreditar de que tudo é possível. De que tudo é possível ao que crê. Sabe por quê? Porque nós deixamos de crer. Nós deixamos de confiar. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ter intimidade. As pessoas que mais te machucaram, que mais te magoaram, geralmente são as pessoas que você mais tem intimidade. É assim ou não é? Porque quando você dá intimidade para alguém, você está dando acesso aos seus sentimentos, à sua alma. Você está dando acesso à essência de Deus, querida. Por isso que essas etapas é a forma que Satanás muitas vezes usa para destruir sonhos e projetos nas nossas vidas. Até alguma década atrás, Satanás e seus demônios eram meio burro, mas muito burro. Porque ele passava anos tentando enganar e possuir pessoas. E a gente via aí manifestações. Hoje a gente já não vê com tanta frequência. Porque ele entendeu que isso é uma burrice, uma perda de tempo muitas vezes. Entende? Por quê? Porque essa pessoa tem que ir lá, vai no terreiro, faz não sei o quê, enfim, né? E acaba possuindo e acaba perturbando. Né? A gente vê isso na Bíblia. Só que essa pessoa entra numa igreja em 30 segundos,
pessoa recebe uma oração e ela é liberta. Quer dizer, era tanto trabalho, né? Então mudou a estratégia. A estratégia hoje é: eu quero ser seu amigo. Eu quero ser útil para você, eu quero te ajudar. Eu quero ser íntimo, eu quero ter intimidade contigo. E ele começa a dizer para você o que você tem que fazer. Por quê? Repetitivamente, até você crer. Até você baixar a guarda e dar intimidade. E o que ele vai fazer? Ferir pessoas. Uma alma ferida não é curada simplesmente, muitas vezes, com uma simples oração. Sabe por quê? Porque aí está o teu livre-arbítrio. Aí agora Deus e o Espírito Santo, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, até restaurar a tua essência, até que você entenda que o reino de Deus é dos pequeninos. Que nós temos que voltar ao primeiro amor. Que nós temos que nos fazer como crianças. Entende? Está fazendo sentido? Meio maluco até aqui? Tudo bem? Aquilo que não for de Deus, querido, você não sentir paz no teu coração, retém o que é o bem. Mas ouve o que Deus está te falando. Muitas vezes, hoje nós somos fruto de enganos. Temos potenciais dentro de nós que nós não sabíamos e deixamos de acreditar. Porque nós deixamos de pedir os brinquedos para o nosso Pai, que tudo pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Entende? Então, isso pode ser reprogramado. Isso pode ser, quando a gente fala reprogramado, é curado, restaurado. Essa é a obra da cruz. Entende? É isso que o Senhor pode fazer. Mas para fazer isso, essa é a boa notícia, que isso pode ser restaurado. Mas para restaurar, eu preciso fazer o quê? Exatamente a mesma coisa, só que eu preciso mudar o quê e o porquê. Não é assim? Agora eu tenho que mudar isso. Salomão agora é um homem mais sábio, ele começa a julgar as pessoas de maneira inteligentíssima. E N exemplos na Bíblia de julgamento que a gente olha e fala: caramba, como é que ele fez isso? Da onde ele tirou essa ideia? Ele pediu para Deus inteligência. Mas a pergunta é: ele recebeu de Deus uma inteligência cognitiva, cérebro, QI, ou ele pediu para Deus uma inteligência emocional? Você já parou a pensar nisso? Né? Se ele faz um teste de QI, parece que ele ficou mais inteligente, né? Parece que se ele fizer um teste, ele vai ficar no nível mais inteligente. 90% da população tem um QI, o coeficiente de inteligência, na média, querido. 5% está acima da média. 5% está abaixo da média. Mas não é o QI que define o teu sucesso. Porque quando a gente fala, né, de programação mental, não é no cognitivo, não é no cérebro, é nas emoções. Salomão pediu sabedoria e ele recebeu inteligência, mas ele recebeu inteligência emocional, querido. A gente pode ver isso. O seu sucesso depende, 20% do seu sucesso depende como homem, né, na sua carreira, como homem na sua carreira, depende das habilidades cognitivas. Cognitivas e emocionais, mas 80% é emocional, né? Por exemplo, fazer exercício físico, né? É bom ou ruim? É bom ou ruim? É bom, não é? Fazer exercício físico, todos nós sabemos disso, desde que não tenha nenhuma restrição médica, nem que haja um excesso, né? Nós sabemos que é bom, mas nem todos fazem. Saber o que é melhor para você é habilidade cognitiva. Agora, fazer o que é melhor exige de você habilidade emocional, vontade, desejo, entende? Entre saber o que é o certo e fazer o que é certo, está faltando o quê? Habilidades emocionais. Aquela pessoa do mundo lá, né, que fuma, ela sabe que fumar faz mal para a saúde? Ela sabe, né? Então, cognitivamente, ela está bem, ela sabe o que é melhor, ela sabe que ela precisa parar de fumar, que ela precisa atender a sua família, ela sabe disso. Por que não faz? Porque falta
inteligência emocional. A inteligência cognitiva, a gente só vai perder ela se tiver um acidente, um AVC, um Alzheimer, né? Tem na Bíblia alguma história que Salomão teve um acidente vascular cerebral? Não existe, né? Não existe essa história. Então ele não tem nenhuma história que justifica Salomão perder a sua inteligência cognitiva. Mas Salomão termina a vida dele adorando outros deuses. Ele deveria adorar quantos deuses? Quantos deuses? Um Deus. Ele termina adorando quantos? Vários. Ele começa fazendo escolhas assertivas, corretas, e termina fazendo as suas piores escolhas. Como? Se ele recebeu de Deus sabedoria. Ele recebeu de Deus sabedoria que não depende mais de Deus. Quando Deus entrega, depende de quem? De você. O que não depende mais de você, querido, é isso aqui, ó, cognitivo. Isso aqui a gente só vai perder se tiver uma doença, um acidente, coisa do tipo. Mas a minha inteligência emocional pode subir, pode descer, pode aumentar ou diminuir de acordo com os estímulos que eu deixo chegar onde? Na minha mente. De acordo dos estímulos que me dizem o quê, por quê, fazem isso de forma repetitiva ao longo da tua história e principalmente em ambiente de intimidade. Agora a pergunta é, existe uma intimidade do que aquela que você pode ter com Deus? Não existe. Você tem intimidade com a sua esposa, você tem intimidade com os seus filhos, cada um num nível diferente. Você tem intimidade com os amigos do trabalho, com pessoas que você quer bem, com familiares. Mas a intimidade que você pode ter com Deus é a mais poderosa que existe. Sabe o que é isso? Se alguém permitiu que o homem mau entrasse na sua vida, você tem todo o poder de dar intimidade para Deus, para ele entrar e restaurar a tua inteligência emocional, dizendo o quê? Por quê? E ele vai fazer isso todos os dias, mas só vai acontecer se você for íntimo dele. Porque se você não for íntimo de Deus, não vai mudar, não vai restaurar. Entende? Ou seja, se nós nos afastamos de Deus, nós não seremos restaurados, nós não seremos curados. E é isso que o inimigo tenta fazer. Abalar nossa fé. Tirar nossa esperança, fazer nós acreditarmos que não é mais possível. Antes tudo era possível. Você lembra do primeiro amor? Fé, né? Compromisso. Só que você vai sendo minado. Então, se não houver essa aliança, o que é essa aliança? É estar aqui. É estar aos pés do Pai. Onde Salomão estava? Para acreditar, para saber o quê, por quê. Aonde que ele estava? Nós lemos no versículo 3. Ele estava aos pés do Pai. Essa conversa que ele teve foi aos pés. Ele estava em intimidade com o Pai. Entende? Então essa intimidade é que restaura. Ela traz felicidade. O que é a felicidade? Depende da programação que você recebeu. Depende. Né? Seu filho pode acreditar que pode ser palhaço, por exemplo. Ele pode se transformar em um comediante, né? Bem remunerado. Ele pode ser lixeiro. Ele pode ser dono de uma indústria de reciclagem. Ele pode dizer que ele pode ser professor. Ele pode ser o mais famoso do Brasil. Eu não retirei dele a possibilidade. Os propósitos de Deus na vida dele. Talvez retiraram isso de você. A notícia boa é que ele pode devolver todas elas. Só que para isso ele só pede uma coisa: intimidade. Porque ele já disse. Né? Já está escrito, está na Bíblia. Por que às vezes não acontece nas nossas vidas? Porque está faltando um dos últimos itens para nós sermos impactados, muitas vezes, intimidade. Salomão aprendeu a fazer escolhas corretas. Fez a escolha correta, começa a julgar o povo com extrema sabedoria, termina fazendo as piores escolhas porque ele levou para a casa dele mulheres de uma outra nação. Ele levou mulheres que no ambiente de intimidade, elas falavam para ele todos os dias o quê diferente do que ele aprendeu.
E elas também provavelmente justificavam o quê? Falando por quê? E fizeram isso ao longo de dias, vários dias. E Salomão nem percebeu. Olha a coincidência. Eu vou repetir. Ele nem percebeu. Qualquer semelhança é mera coincidência. Para pensar. Seu pai, Davi, diz assim: não adore outros deuses. É melhor para você. Conta vários exemplos, explica. Você pede sabedoria para Deus, adora a Deus e no final termina adorando todos os deuses. Salomão deixou as coisas acontecerem porque ele deixou o homem mau entrar. O homem mau foi ele ter casado com as mulheres que pensam diferente que eles, dado intimidade, princípios e valores diferentes. Não dê intimidade para pessoas que têm princípios e valores diferentes dos seus princípios. Porque essas pessoas, com repetição, ela vai entrar na sua mente sem que você perceba. Não, eu sou forte. Eu oro, eu tenho intimidade com Deus, eu não vou deixar isso acontecer. Você dá intimidade para alguém que pensa diferente, com o tempo você está pensando igual a ela. E que dia que você vai perceber isso? Quando a dor aparecer. Quando a dor fizer você cair na real. Só que quando você é movido pela dor, você é movido em atraso, querido, já. Porque alguma coisa tem que acontecer para você voltar para o caminho das infinitas possibilidades. A gente atende, né, algumas pessoas em aconselhamento, e eu posso te falar, querido, se você não mudar a tua mente, as coisas não vão acontecer. Porque tudo começa na mente. Sobre tudo que você possa guardar, guarda o seu coração. Só para você entender, querido, esse versículo bíblico está falando de coração, mas até a década de 50, os cientistas acreditavam que pensamentos, emoções, sentimentos vinham da onde? Do coração. Por isso que a Bíblia diz que em coração, senão as pessoas não entendem. Da década de 50 para cá, descobriram que pensamentos, emoções, sentimentos não vêm do coração, vêm da onde? Da mente. Então você compra uma Bíblia na versão atualizada, ele fala que você possa guarda a sua mente, porque é dela, a mente que procede toda a fonte de vida. E eu estou falando de programação da mente, ou seja, fazer escolha mais sábia do que Salomão. Você só precisa reprogramar sua mente, ou seja, voltar aos pés do Pai. Você tem N sonhos para realizar, mas você vai realizar aquele que você se preparou em emoção, em mente. Salomão perdeu o emocional, porque o emocional a gente perde pelo relacionamento, a gente perde pelos estímulos. Quais são os sonhos que você vai realizar? E todas as vezes que você está diante de um grande desafio, o seu cérebro busca no passado um desafio semelhante, para te dar o quê? Legitimidade, segurança. Esse é um funcionamento cerebral. Mas que as pessoas escolheram por meio das influências erradas. O palhaço pode ser comediante, o lixeiro pode ser empresário, mas as pessoas que estavam próximas a você, a mim, quando nós éramos criança, nós não acreditamos nisso. E programaram a nossa alma para não acreditar mais nisso. Está na hora de nós voltarmos a termos mente de criança. Mas uma mente de criança para começar, porque para executar nós temos que ser adultos. O que você vai realizar? O que é ser feliz? Ser feliz é ter prazer naquilo que você faz. Ser feliz é se entregar aos propósitos de Deus, engajamento. Eu gosto, tenho prazer e também me entrego. Ser feliz é também fazer isso porque tem um propósito. Se não tiver propósito, queridos, é sacrifício. Então, 3 coisas que concretizam a felicidade: prazer, entrega e propósito. Agora, o homem mau, ele vem com um estímulo errado e planta dentro de nós um evento talvez de injustiça, de dor, e a dor não tira de nós o prazer, muito menos o engajamento. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Primeiro dia de aula, né? Lembra do primeiro dia de aula? Você lembra? Não importa qual foi a aula. O primeiro dia de aula você comprou com os recursos que você tinha o melhor caderno que você podia comprar. O primeiro dia de aula você leva o caderno, todas as canetas, aquela borracha, né? Cheirosinha, tudo novinho, tudo arrumadinho. Primeiro dia de aula você anota tudo, né, que o professor fala. Tudo. Você botou a sua melhor roupa. Olha que prazer, gente, de ir para a aula, né?
Olha que entrega, né? Ele escrevia tudo, 6 meses depois. Cadê o caderno? Cadê a borracha? Cadê a caneta? Prazer e engajamento só permanece na sua vida se você descobrir propósito. Está faltando o quê? Propósito. Senão nós não seremos felizes. Vida profissional, arrumamos emprego. Feliz da vida, gosta do que faz, tem prazer de acordar todo dia de manhã, vai para o trabalho feliz da vida por causa do prazer e se entrega. Chega no trabalho e fala, o que eu tenho que fazer, né? Eu quero fazer aí, algo diferente. Está ali 100% focado. 1 ano depois ele não aguenta mais, segunda-feira ele está lamentando para ir para o trabalho. Por quê? Está faltando propósito. Então ele diz para todo mundo, não gosto mais, preciso do quê? De outro emprego. A gente precisa descobrir o propósito. Só que o propósito, às vezes, é oculto pela dor do homem mau. Não importa se você nasceu para pilotar um avião, se Deus colocou isso dentro de você, se o homem mau entrar, ele pode ocultar isso de você. E você não vai conseguir fazer nem tarefas simples, porque ele vem para roubar, matar e destruir, e você perde a sensibilidade de fazer escolhas corretas, mesmo que elas sejam simples, e que pode tirar a tua vida. Um avião caiu porque alguém que nasceu para pilotar não conseguiu repetir qual era a altitude. Alguém que nasceu para manter um avião no ar. Você nasceu para um propósito. Mas um homem mau pode ter entrado e deixou que a sua história fosse reescrita. Seu avião pode estar caindo também. O avião dos seus filhos, da sua esposa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar a ser criança. Porque dela é o reino dos céus. Ou seja, voltar a entender o propósito de Deus para as nossas vidas, querido. Antes do homem mau entrar. Ou seja, voltar a intimidade, porque enquanto isso não acontece, querido, enquanto a gente não permite que Deus faça isso, enquanto a gente não voltar à intimidade e se render a Ele, nós não seremos restaurados. Então a gente transmite essa dúvida, essa mesma transferência, querido, para a sua próxima geração. E você vai criar filhos iguais a você. A pergunta é, você gostaria que seu filho tivesse o mesmo resultado que você está tendo hoje? Não, eu não quero, eu quero que ele tenha mais. Então aprenda algo diferente, entenda o que o Espírito diz para você. Entende? Fazendo isso de forma íntima com Deus, dizendo para você o quê, por quê, mas selando isso com intimidade que você vai ter com Deus. Entende? Uma escolha certa hoje é capaz de anular todas as erradas anteriores. É o que Deus precisa para restabelecer a intimidade com você, a intimidade que você precisa ter com Ele para que você viva nessa terra os seus melhores dias. Ou você dá certo nessa vida, querido. Ou você dá certo nessa vida. Você não tem outra alternativa aqui. Ou você vence, porque Deus te chamou para ser vencedor. Como profissional, como marido, como pessoa. Não dê ao teu cérebro oportunidades que não vale a pena. Você pode trabalhar com infinitas oportunidades, mas escolher aquela que tem a ver com o teu propósito. Você nunca vai se aposentar daquilo que Deus colocou dentro de você, querido. Deus colocou dentro de você um propósito para ser descoberto. Você tem que entender que nós precisamos nos restaurar. E quando nós estivermos fazendo o propósito de Deus, não vai ter ninguém melhor que você. Você vai ser tão bom que você será feliz, prazer, vai se entregar, engajamento. E quando alguém te perguntar por que você é tão feliz e faz com tanto amor, você fala, por quê? Por quê? Porque você tem um porquê. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, querido. Não importa o que falaram para você, o que importa é o que você vai falar para você daqui para frente. Nós podemos não gostar de tudo isso que nós ouvimos, mas explica muita coisa da vida de muita gente hoje. Deus tem um propósito com cada um de nós.
Quando nós éramos criança e falávamos para Deus: Deus, quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero ser evangelista, Deus, eu quero servir ao Senhor, Deus, eu quero. Tudo aquilo era possível, querido. Tudo aquilo era possível. Deus, eu nunca vou te deixar, Deus, eu nunca vou te abandonar, Deus, eu estarei sempre contigo. E hoje tem gente se arrastando. E não consegue responder a Deus. Deus às vezes quer sentar com você, como fez com Salomão, e começar a te orientar, começar a te guiar, no teu quarto, na tua casa, no teu banheiro, querido. E reprogramar. Puxa, tantas coisas você poderia ser. Quantas coisas eu poderia ter sido e não acreditei. Vai lá, fala em público. Ah, não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho vergonha. Quem falou? A ciência está dizendo isso. Se você não acredita em Deus, a ciência está dizendo isso, que 90% da humanidade, o nível de QI é igual. Só tem 5% que é mais inteligente que você. Outros 5% tem um QI um pouco menor que você. Ou seja, nós somos iguais, somos todos capazes de fazer a mesma coisa. Ah, mas nós tivemos oportunidades diferentes. É fato, mas nem por isso Deus te tolhiu a oportunidade de você fazer. O homem mau diz para você que não é possível. Não. Por que não? Por que não? Porque eu sou seu pai e estou dizendo que não. Porque eu sou seu chefe e estou dizendo que você é burro. Porque eu sou sua professora e estou dizendo que você nunca vai aprender. O homem mau entrou na nossa vida. E talvez hoje nós somos fruto de tijolos que nós permitimos construir. E a nossa casa está construída com vários tipos de tijolos, com vários tipos de valores, com vários tipos de crença. E aí a gente não consegue reconhecer e crer. Num Deus que te chamou e te fez para ser livre, para ser feliz, para ser curado, para ser restaurado. Num Deus que diz para você: você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te guarda, naquele que te ama, naquele que te protege, como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Você pode todas as coisas. Sim, você pode. Então, querido, pastor, mas puxa, eu fui enganado, e nem percebi. Quando eu vi, acabei como Salomão. Comecei adorando a um Deus. Hoje, eu mal tenho tempo para esse Deus. Porque eu tenho outras prioridades. Eu tenho reuniões para fazer. Eu preciso pagar as minhas contas. É fato. Mas essa preocupação é o não reconhecimento do que tem sobre a tua mesa. Veio dele. O pão que está na tua mesa não é porque você deixou de ter intimidade e se dedicou mais ao que o homem mau dizia para você, que você precisa dar mais tempo, porque você se corre atrás, que você precisa fazer, que você precisa acreditar em você mesmo. Não, o pão que está na tua mesa é porque nada, nem ninguém vai fazer Deus desistir de você. Pastor, eu fui violentada.
na infância fui maltratado pelo meu padrasto, sei lá, tantas histórias que a gente ouve em aconselhamento. Meu marido me agride verbalmente, eu sou humilhada, é tanta coisa que a gente escuta. E Deus está dizendo, olha, vem cá, não escuta o homem mau, porque eu te criei para um propósito, querido. Eu te criei para um propósito. Crê em todas as promessas da palavra de Deus. Que tu e a tua casa será abençoada. Que Deus é contigo. Que Ele vai te guardar. Que as dificuldades e as lutas na vida vêm para fazer você não ser mais menino, mas para crescer, ser valente e caminhar com Deus. Não negar a fé. Não acredita no homem mau. Não viva do passado. Não viva acreditando tudo que o homem mau te diz. Mas comece a partir de hoje. Mas pastor, agora não dá mais tempo. Um dia na presença de Deus vale mais que 1000. Sabe por quê? Sabe por que ainda dá tempo? Porque o propósito que Deus tinha na tua vida não mudou. Talvez hoje você não tenha mais condições de adquirir as ferramentas que Ele gostaria e que Ele iria te dar, para que você tivesse mais facilidade e mais habilidade para executar. Mas se você quiser, Ele usa um menino para derrubar um gigante. Não importa o teu tamanho. O importa é se você está sentado aos pés do Senhor, ouvindo a orientação do Pai. Querido, não tem outro caminho. Eu não sei quanto tempo mais nós vamos continuar resistindo e a entender e a tentar achar que a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa estratégia humana é capaz de nos trazer felicidade. A felicidade só tem um caminho, aquela que é guiada e orientada pelo Pai. Sabe por quê? Porque nós seremos felizes quando nós acharmos o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Ser palhaço? Seja feliz, querida. Se Deus te chamou para alegrar a vida dos outros, é assim que você vai ser feliz? Eu te pergunto, isso tem preço? Isso tem preço? Você quer saber essa resposta? Pergunta para muitos empresários ricos. Ouve as últimas palavras de Steve Jobs. Todo mundo sabia que ele ia terminar e que aquelas palavras sairiam da boca dele. Homem que nós olhamos, parece ter tido sucesso na vida. A tua felicidade está nos propósitos que Deus tem para você. Confia e busca os propósitos de Deus. Sabe como? Esteja aos pés do Senhor. Esteja aos pés do Senhor. Esteja aos pés do Senhor. Não importa as circunstâncias. Não se afaste da tua intimidade. Quando nós nos afastamos da intimidade, nós perdemos noção de quem é Deus, da glória de Deus. Nós deixamos a nossa fé ser abalada. Esteja aos pés do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé.